E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra e hoje eu estou aqui para analisar as questões aplicadas pela banca FGV na prova de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Vamos dividir esses vídeos em dois, né? Hoje a gente vai analisar a parte de conhecimentos gerais. Então já peço aqui que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para a análise das questões de contabilidade geral, prova de conhecimentos gerais lá da Cefaz do Espírito Santo, aplicada pela banca FGV. Bom, pessoal, vamos lá, vamos analisar aqui as questões aplicadas pela banca FGV na prova de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, questões que foram aplicadas na prova de conhecimentos gerais, né? São questões, entre aspas, de contabilidade geral. A gente sabe que muitas vezes em provas de alto nível da banca FGV, as questões de contabilidade geral, na verdade, cobram conceitos de contabilidade avançada, ou seja, dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC. Então vamos para a tela, vamos iniciar aqui a análise das questões de contabilidade geral, entre aspas, porque a gente vai ter aqui muitas questões de contabilidade avançada. Então, olha só, primeira questão que a gente vai analisar, olha só, é de consolidação. Olha só, é de consolidação. Balanço patrimonial consolidado. Então vamos lá, olha só, a companhia X tem 80% de participação na companhia Y, né? Olha lá, a companhia X tem 80% de participação na companhia Y. Aliás, se você quiser fazer a prova disso, olha só, é só você pegar aqui o valor do investimento, R$96 mil. Isso aí tem que ser 80% do PL da investida. A gente vê que o PL da investida é de R$120 mil. 120 mil reais vezes 80% dá exatamente os R$96 mil. Então o enunciado aqui está coerente, né? Ele fala aqui, olha só, ele já dá até a consolidação aqui para gente, né? Em X1, isso aqui foi em 31 de dezembro de X0. Em X1, a companhia X vendeu o terreno para a companhia Y, então houve uma transação intragrupo. Este terreno aqui, olha, que está contabilizado na contabilidade X por R$60 mil, ele foi vendido para a companhia Y, foi uma transação que intragrupo. E a venda foi por R$80 mil à vista. Assinale a opção que indica o valor contabilizado na conta terreno no balanço consolidado. Então, olha só, aqui houve uma transação intragrupo que gerou um lucro para a companhia X de R$20 mil. Você há de lembrar que o artigo 250 da Lei 6404, que trata lá dos procedimentos de consolidação das demonstrações contábeis, fala que o lucro não realizado dessas transações intragrupo deve ser retirado. Então, olha só, o terreno ele vai continuar a ser evidenciado no balanço consolidado, mesmo após essa venda intragrupo, por R$60 mil, porque para o grupo econômico o custo desse terreno foi de R$60 mil. Ou seja, se você vai na contabilidade individual da companhia Y, ele certamente estará lá por R$80 mil. Mas você sabe que embutido ali nesses R$80 mil eu tenho um lucro ainda não realizado de R$20 mil. Lembra o que é o lucro não realizado? É o lucro obtido na operação intragrupo vezes o percentual desse item transacionado ainda em poder do grupo. O item não está todo em poder do grupo? Sim, está lá na contabilidade Y esse terreno, portanto, todo esse lucro é não realizado, então a gente retira esse lucro não realizado do item, ou seja, o terreno continuará contabilizado por R$60 mil. Então, questãozinha aqui mais tranquila a respeito de consolidação, alternativa C é o nosso gabarito. Bom, vamos então para a próxima questão lá do ICMS Espírito Santo. Vamos lá, questão a respeito da estrutura conceitual básica, olha na tela, né? Relacione as características qualitativas de melhoria de informações financeiras úteis às suas respectivas explicações. Então ele dá aqui as quatro, né, características qualitativas de melhoria, a gente vai ter que fazer essa relação aí. Então vamos lá. Então olha só, vou começar aqui, olha, permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens, né? Isso aqui tem relação
com a comparabilidade, né? A comparabilidade é que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Essa aqui é a comparabilidade. Então, só com isso a gente já mata aqui, olha, 3 alternativas, hein? Vamos prosseguir, capacidade de verificação ou verificabilidade, né? Antes da revisão da estrutura conceitual básica, né? Aliás, vamos continuar aqui nessa ordem, né? Olha, implica em classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso. Que característica que é essa, né? Essa aqui é a compreensibilidade. Olha lá, compreensibilidade. Modo claro e conciso, as informações elas têm que ser o quê? Compreensíveis. Então, 1 e 4 aí a gente já mata. Alternativa D é o nosso gabarito, né? Alternativa D é o nosso gabarito. Vamos prosseguir aqui. Significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de influenciar as suas decisões. Ou seja, tempestividade aqui, né? Tempestividade, a tempo, tempestividade. E depois ajuda a garantir aos usuários que as informações representam de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. É a capacidade de verificação que tem relação aí com a representação fidedigna, né? Então aqui confirmamos a alternativa D. Questãozinha aqui mais tranquila a respeito da estrutura conceitual básica. Vamos para a próxima questão aplicada pela Banca FGV na prova do ICMS Espírito Santo. Vamos lá. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, CPC 01, redução do valor recuperável de ativos, ao avaliar se há indicação de que ativo possa ter sofrido desvalorização, uma entidade deve considerar algumas indicações. Com relação a essas indicações, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Item 1. Há indicações de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar com o resultado da passagem do tempo ou do seu uso normal. Isso aqui é uma indicação que ele possa estar desvalorizado, sem dúvida nenhuma, né? Você está analisando determinado item e há evidências de que o valor daquele item diminuiu mais do que seria esperado com o seu uso normal, através, por exemplo, da depreciação. Então, se a depreciação não deu conta da diminuição do valor desse item, ou seja, ele está mais desvalorizado do que a própria desvalorização que a depreciação provoca no valor contábil do item, isso é um indício que ele possa estar desvalorizado. Então, isso aqui é uma indicação, sem dúvida nenhuma. Vamos para a assertiva 2. Ocorreram durante um período mudanças significativas com um efeito, olha só, adverso sobre a entidade, ou ocorrerão em um futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, pode, por exemplo, influenciar o valor em uso do ativo. Afinal, o valor em uso do ativo nada mais é do que o valor presente de fluxos de caixa futuros. Então, por exemplo, eu suponho que eu vendo determinado produto, e houve uma mudança no ambiente tecnológico, veio um novo produto, de forma que o meu ficou desvalorizado. Então veja que isso certamente é algo que deve ser levado em consideração na aplicação aqui do teste de recuperabilidade, né? Ou seja, é algo que pode evidenciar uma desvalorização desse item. Pode sim. Então 1 e 2 aqui, 1 e 2 tem que estar nas alternativas, né? Aliás, olha só, com isso então tem que ser a alternativa C, né? A única que cita 1 e 2. Indica fontes externas de informação. A 3 fala o seguinte: há evidências provenientes de relatórios realizados pela área de controladoria. Então, cuidado. Isso aqui, olha só, isso aqui é uma fonte interna. Quem que realizou esse relatório foi a área de controladoria, né? Que indicam que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior do que esperado. Então, isso aqui até é considerado, no caso de um ativo ter desvalorização, até é considerado, mas isso aqui é uma fonte interna, né? Então isso aqui é uma fonte interna. Então por essa razão a gente não pode considerar esse item, porque ele está pedindo, olha só, as fontes externas de informação. Então alternativa C é o nosso gabarito. Eu trouxe aqui essas fontes, né? Olha lá o item 12 do CPC 01. Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a entidade vai considerar no mínimo as seguintes fontes. Então fontes externas, e depois, deixa eu ver se eu coloquei, as fontes internas. Então aqui estão, né?
fontes internas, há indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período. Olha lá, mais do que seria se esperar como resultado de passagem do tempo ou do uso normal. Isso aqui estava lá na assertiva 1, né? Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou ocorrerão no futuro próximo. Isso aqui estava na assertiva 2, lembra? No ambiente tecnológico, de mercado, enfim, a gente já analisou. Ele fala que taxas de juros de mercado, outras taxas aumentaram, né? Por que isso aqui é importante? Ora, porque ao aumentar uma taxa de juro, o valor em uso diminui. Isso aqui é um conceito de matemática financeira, né? Quando eu utilizo uma taxa maior para realizar o desconto desses fluxos futuros, ou seja, para trazer eles a valor presente, o valor em uso vai diminuir. Então isso é um fator externo que pode indicar que esse item esteja desvalorizado. E depois ele fala que o valor contábil do PL da entidade é maior do que o valor das suas ações, né? Ou seja, o PL contábil é maior que o PL calculado a valor justo. Isso pode ser um indicativo, não necessariamente. E aqui são as fontes internas, né? Evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo. Então, estou vendo ali aquele ativo está danificado. Isso aqui é uma fonte interna, né? Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou devem ocorrer no futuro próximo na extensão pela qual, na maneira na qual um ativo é ou será utilizado. Essas mudanças incluem o quê? O ativo que se torna inativo ou ocioso, planos para descontinuidade ou reestruturação da operação a qual um ativo pertence, planos para a baixa de ativos antes da data anteriormente esperada e reavaliação da vida útil de ativo como finita ao invés de indefinida, né? E aqui o item G, que tratava da assertiva 3, evidência disponível proveniente de relatório interno que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior do que esperado, ou seja, isso aqui é uma fonte interna. Questãozinha aqui mais decoreba, né? Mais decoreba, mas enfim, a gente tem que mostrar para vocês. Vamos para a próxima questão aplicada na prova de contabilidade geral do ICMS Espírito Santo. Olha na tela, de acordo com o CPC 20. Aliás, a banca FGV é uma das únicas, né, que gosta, das principais, né, que realmente gosta de conceitos relacionados ao CPC 20. Então, se você está focado em prova dessa banca, muita atenção. Muita atenção ao CPC 20, né? Com base no CPC 20, custos de empréstimos não podem ser considerados ativos qualificáveis. Então o CPC 20 ele fala, né, o que é ativo qualificável. É uma definição tanto quanto subjetiva, né? Ativo qualificável é um ativo que demanda período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda. Pô, período substancial, o que é isso, né? O que é um período substancial? Não existe algo objetivo. Aí vem lá no item 7, ele cita aqui alguns exemplos de itens que podem ser ativos qualificáveis. Então vamos analisar isso. Olha a definição de ativo qualificável, é um ativo que necessariamente demanda de um tempo substancial. O que é tempo substancial, né? O que é para mim pode não ser para você, para ficar pronto para seu uso ou venda. Olha o item 7, ele não sai muito do muro, ele fala que dependendo das circunstâncias, né? Então olha só, dependendo das circunstâncias, um ou mais dos seguintes ativos podem ser considerados ativos qualificáveis. Então, no final das contas, se o cara for fazer alguma pergunta para você a respeito do que é ou não ativo qualificável, vai ser algo objetivo, ele vai utilizar o item 7. Então, estoque. Como assim estoque pode ser ativo qualificável? Bom, se você for numa empresa de têxtil que vende camiseta, certamente esse estoque não é um ativo qualificável. Porque demanda um tempo substancial para ficar pronto? Não demanda, é bem rápido para você produzir uma camiseta. Agora, suponha que a minha entidade ela fabrica aviões, ela fabrica navios de grande porte. Veja que são estoques para a minha entidade, né? Esses aviões produzidos para venda, esses navios produzidos para venda. E são ativos qualificáveis porque sim, demandam um período de tempo substancial para ficar pronto. Então olha só, plantas industriais, né? Usinas de geração de energia, ou seja, são itens que demoram para ficar pronto, né? Alguns intangíveis, se entrarem nessa definição, podem ser ativo qualificável. Propriedade para investimento também, por exemplo, vou construir um prédio de 30 andares e vou alugar para terceiros, né? É uma propriedade para investimento, é um ativo qualificável. Plantas portadoras também. Ele diz aqui ainda que ativos financeiros e estoques que são manufaturados ou de outro modo produzidos ao longo de um curto período de tempo
não são ativos qualificáveis. Então lembra lá que eu falei do estoque, né? No caso da minha camisa aqui. Na minha camisa, curto período de tempo não é um ativo qualificável, tá bom? Ativos que estão prontos para seu uso ou venda pretendidos quando adquiridos não são também ativos qualificáveis. Ou seja, se eu já adquiri o negócio pronto para uso ou venda, isso não é um ativo qualificável, beleza? Beleza. Então olha só, plantas industriais, ativo qualificável, propriedade para investimento, usinas de geração, ativos intangíveis, podem ser, né? Agora os ativos financeiros a gente viu que não. Portanto, a alternativa E é o nosso gabarito. É o nosso gabarito. Show de bola? Vamos prosseguir aqui com mais questões aplicadas pela Banca FGV na prova do ICMS Espírito Santo em 2021. Vamos lá para a tela. Mais uma questão de consolidação, é isso aí, olha só, em relação às demonstrações consolidadas em 31 de dezembro de X1, assinale a correta. Então vamos lá, olha só, as companhias X e Y apresentavam os seguintes balanços patrimoniais em 31 de dezembro de X0, hein? Então ele já deu consolidado, olha só, ele somou o caixa, né, das duas entidades, R$60 mil, somou o estoque que tinha em Y, veja que ele fez o ajuste desse investimento, que realmente é um ajuste, né? Tá lá no artigo 250 da Lei 6404. Enfim, fez aqui a análise do balanço consolidado. Aí ele fala que em janeiro de X1, a companhia Y vendeu todo o seu estoque à vista para a companhia X por R$30 mil. Então, olha só, esse estoque aqui, olha, a companhia Y vendeu para a companhia X, vendeu por R$30 mil. Em junho de X1, a companhia X vendeu 60% do seu estoque para terceiros por R$40 mil. Em relação às demonstrações contábeis consolidadas, assinale a alternativa correta. Então, olha só, é mais fácil a gente pensar nesse tipo de situação? Olha só, pensa na entidade como um todo. Deixa eu tentar aqui desenhar para vocês. Vamos desenhar essa situação? Então, a companhia Y vendeu estoques para a companhia X. Qual que foi o valor de venda? Tá aqui, olha, R$30 mil. R$30 mil foi o valor de venda. Vendeu todo o seu estoque, então o CMV está aqui. Olha o CMV aqui, R$20 mil. Então vou colocar aqui o CMV, olha, R$20 mil. Então só estou desenhando o que ele disse no enunciado, nada mais do que isso, nada mais do que isso. Portanto, o lucro desta operação foi de quanto? Foi de R$10 mil. Então lá na contabilidade da companhia X, como ele comprou esses estoques, ele vai debitar esses estoques pelo valor de compra, R$30 mil. Só que ele disse que a companhia X vendeu 60% desse estoque para terceiros. Então, olha só, vendeu 60% desses estoques para terceiros, ele até falou o valor aqui de venda, R$40 mil. Então, 60% de 30 mil dá 18 mil, foi o CMV. Foi o CMV dessa venda, não é? CMV dessa venda, 18 mil, olha lá. 60% dos estoques foram vendidos para terceiros, ou seja, a companhia X ainda tem 12 mil ou 40% de 30 mil de estoque, né? De estoque. Essa que é a ideia aqui. Essa que é a ideia aqui. Beleza? Essa que é a ideia aqui. Bom, então como é que a gente faz, por exemplo, eu estou vendo aqui que na alternativa A ele fala de CMV, na B ele fala do lucro bruto. Como é que a gente faz para analisar isso de forma consolidada? Basta a gente pensar no grupo econômico. Vamos pensar aqui no grupo econômico. Vamos pensar no grupo econômico. Lembra que esses estoques entraram para o grupo econômico, olha só, por R$20 mil. Por R$20 mil. Esses estoques entraram para o grupo econômico, mais especificamente aqui em Y, por R$20 mil. Y vendeu esses estoques para X por R$30 mil, depois X vendeu 60% desses estoques para terceiros. Então, olha só, para o grupo econômico, vamos pensar no grupo econômico como um todo, esqueça essa transação intragrupo. Para o grupo econômico, só pense com terceiros. Olha só, com terceiros houve uma receita de venda de R$40 mil,
E qual que foi o CMV para o grupo econômico? Ora, para o grupo econômico, 100% das mercadorias foram adquiridas por 20 mil reais. Mas eu vendi 60% dessas mercadorias para terceiros, 40% dessas mercadorias adquiridas pelo grupo por 20 mil reais ainda estão em poder do grupo. Portanto, o CMV para o grupo econômico foi de 60% de 20, que dá 12 mil reais. Então, o CMV para o grupo econômico foi de 12 mil reais. Portanto, o lucro bruto para o grupo econômico foi de 28 mil reais. Então veja que eu esqueci essa bagunça aqui de dentro. Eu só pensei no grupo econômico como um todo. Só deixa eu apagar aqui, porque estava tão bonitinho o desenho, dá até dó de rabiscar ele. Então vamos lá, o CMV foi de 18. Não foi de 18, foi de 12. Está errado a alternativa A. A B fala que o lucro bruto foi de 28. É verdade, a alternativa B está correta. A C fala que a equivalência patrimonial é de 10 mil reais. Olha só, cuidado, né? Lembra que o lucro apurado por Y foi de 10 mil reais. E a equivalência patrimonial? Como é que vai ser? A equivalência patrimonial vai ser o seguinte. A equivalência patrimonial aqui vai ser o seguinte. Primeiramente, você tem que perceber que trata-se de uma participação de 100%. Olha só, a companhia X tem 100% da companhia Y. Como é que eu sei? Eu vejo aqui investimentos, 30 mil reais, e eu vejo que o PL da companhia Y é exatamente 30 mil reais, ou seja, a X tem 100% de participação na companhia Y. Então, a equivalência patrimonial vai ser o quê? Vai ser o resultado apurado pela investida vezes o percentual de participação, lembra? Menos o lucro não realizado. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a equivalência patrimonial. Qual que foi o resultado apurado pela investida? 10 mil reais. Qual que é o percentual de participação? 100%. E o lucro não realizado? O lucro não realizado eu vou calcular aqui, ó. O lucro não realizado. O lucro não realizado é o lucro intragrupo, 10 mil reais, vezes o percentual de itens ainda em poder do grupo. Então, ainda em poder do grupo, se eu vendi 60%, eu tenho 40% ainda em poder do grupo, 40%. Lucro não realizado é de 4 mil reais. Então, veja lá, vou retirar 4 mil reais aqui da equivalência patrimonial, portanto, 6 mil reais é o valor da equivalência patrimonial e não 10 mil reais. Bom, a D fala de lucro de 38, enfim, a gente só tem o lucro bruto ali, daria 28, né? E a E fala do estoque é de 12. Como é que você calcula? Ah, professor, tá certa a E, porque olha lá, o estoque é de 12, só que cuidado, parte desse estoque tem lucro não realizado aqui, olha, de 4, então o estoque é de 8, o estoque consolidado. Da mesma forma, é só você pensar na ótica do grupo. Lembra que o grupo comprou esse estoque por 20 mil reais. Ele não vendeu 60% desse estoque para terceiros? Sim, portanto o grupo ainda tem 40% desse estoque. 40 de 20 dá 8. 8 mil é estoque consolidado. Ou se você preferir, para calcular o estoque consolidado, é só você pegar estoque de A, que é 0, mais o estoque, aliás, o estoque de X, né? Eu falei o estoque de X, que é 12, esse é o estoque de X, mais estoque de Y, que vai ser 0, porque esse estoque aqui foi vendido, menos o lucro não realizado. Então dá a mesma, né? 12 menos o lucro não realizado dá 8 mil reais, que foi o mesmo procedimento que a gente fez pensando no grupo econômico como um todo. Então aqui a alternativa E. Cuidado, ela está errada, só deixa eu colocar aqui, olha, o estoque. Aqui eu não vou conseguir, porque se eu apertar ali, ele vai mudar de slide. O estoque consolidado é de 8. 8, que nada mais é do que 40% vezes 20, que foi o custo desse estoque para o grupo. Questão interessantíssima, né? Interessantíssima, show de bola. Vamos para a próxima, vamos lá. A próxima questão, assinale a opção que indica a classificação dos dividendos e dos juros sobre capital próprio na DFC, de forma encorajada pelo CPC 03. Então, olha só, lembra que a gente fala na aula, né? Não precisa ficar falando de juros sobre o capital próprio, né? Ele anda de mão dada com dividendos.
né? Então vamos lembrar de qual que é a classificação encorajada pelo CPC 03. Então vamos lá, dividendos. Dividendos. Lembra que ele faz essa análise em relação aos juros pagos e recebidos, dividendos pagos e recebidos. Então os dividendos, né? Os dividendos recebidos, atividade operacional. Os dividendos, opa, só deixa eu colocar aqui recebidos, senão você não vai ter como saber, né? Dividendos recebidos e dividendos pagos. Dividendos recebidos e dividendos pagos. Então, olha só, classificação, regra geral, essa é a regra. Dividendos recebidos, fluxos de caixa das atividades operacionais. E os pagos, fluxos de caixa da atividade de financiamento. Mas lembra que também temos uma classificação alternativa. Vou colocar aqui a classificação alternativa entre parênteses, né? Porque ele falou aqui claramente que ele não quer a classificação alternativa, ele quer a regra. Mas eu vou colocar já que a gente está falando. Então, olha só, em relação aos dividendos recebidos, podem, de forma alternativa, ser evidenciados como atividade de investimento. Em relação aos dividendos pagos, podem ser evidenciados de forma alternativa como atividade operacional. Então, só vou colocar aqui, olha, essa aqui é a classificação alternativa. Alternativa, tá? Inclusive, a banca FGV gosta de brincar com essa classificação alternativa, então cuidado. Então, aquele que é a regra, olha lá, a maneira encorajada, ele quer a regra. A regra é essa aqui que a gente destacou para vocês. Então, olha só, os dividendos recebidos e pagos são atividade operacional. Não. B, os recebidos e os pagos são atividade... Não, aqui a gente não pode trabalhar de forma conjunta, né? A regra não é de forma conjunta. D, os recebidos são atividade operacional. Show de bola, tá aqui. E os pagos são atividade de financiamento. Muito bom. Alternativa D é o nosso gabarito. Beleza? Alternativa D é o nosso gabarito. Essa é a regra geral. Professor, eu preciso saber a regra geral e a maneira alternativa? Sim, precisa. Pode cair na sua prova. A banca FGV gosta disso. Próxima questão, vamos lá. Uma sociedade empresária reconhece um terreno mantido para valorização pelo seu valor justo. O que é isso aqui, né? O que é isso aqui? Um terreno mantido para valorização. Isso aqui é uma propriedade para investimento. Isso aqui é uma propriedade para investimento, de acordo com o CPC 28. Aliás, a banca FGV adora o CPC 28, hein? Então, só lembrando que o CPC 28, ele admite a mensuração, a evidenciação destas propriedades para investimentos como por dois métodos. Método custo, onde você acaba aplicando as disposições do CPC 27 para tais propriedades para investimento, ou seja, custo menos depreciação e aplicação do teste de probabilidade, ou pelo método valor justo. Ele está cravando que essa entidade aplica o método valor justo para essa propriedade para investimento. Tá bom, em 31 de dezembro de X1, a sociedade empresária constatou que o valor justo passou de 100 para 120. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um ajuste, ele vai debitar essa propriedade para investimento, vai acreditar o quê? O resultado. O resultado, um ajuste a valor justo, tá? Esse é o lançamento contábil de R$20 mil. Assinale a opção que indica a correta contabilização desses R$20 mil na DVA e não na DRL, que é na DVA onde que eu vou considerar esses valores. Lá na DVA, esses valores de R$20 mil, eles serão evidenciados no item 1. No item 1, como outras receitas. Item 1, outras receitas, R$20 mil. Beleza? Show de bola. Então aqui não tem nem muito o que falar, né? Alternativa A, outras receitas. Item 1. É item 1 da DVA. Aqui ele fala valor adicionado recebido em transferência. Não, remuneração, né? Também não, isso aqui é distribuição. Enfim, aqui ele fala que o valor não é evidenciado sim, lá em outras receitas. Só coloquei aqui os itens que tratam dessas avaliações de ativos a valor justo, olha só. Avaliação de ativo ao seu valor justo provoca alterações na estrutura patrimonial da empresa e, por isso, normalmente requerem um registro contábil de seus efeitos tributários. O que mais interessa para a gente é o item 17. Ele fala que os resultados da empresa são afetados sempre que houver realização dos respectivos ativos reavaliados ou avaliados ao valor justo quando a realização de determinado ativo ocorrer pelo processo normal de depreciação. Por consequência, a DVA também será afetada. Lá no item 4 da DVA, por exemplo, né? Lá no item 4 que trata das retenções. Assim, no momento da realização da reavaliação,
ou da avaliação ao valor justo, deve-se incluir esse valor como outras receitas na DVA, bem como se reconhecem os respectivos tributos na linha própria de impostos, taxas e contribuições. Então aqui é daqui que o examinador tirou essa questãozinha safada, beleza? Beleza, vamos lá, vamos continuar com as nossas questões. Uma entidade que presta serviços de consultoria apresentava os seguintes saldos em seu ativo em 31 de dezembro de zero. Ele dá aqui algumas contas, ele está querendo assinar a opção que indica o valor do ativo realizável a longo prazo. Essa aqui foi uma questão que a gente tentou anular, não conseguimos, infelizmente, né? Então ele quer o ativo não circulante realizável a longo prazo. Então olha só, disponibilidade é ativo circulante. Isso aqui não vai ser considerado. Empréstimo que eu concedi a sócio da entidade. Então, olha só, primeira coisa, essa entidade ela presta serviços de consultoria, ou seja, eu não estou analisando uma instituição financeira, não. Portanto, independente de qual que seja o prazo de realização, este empréstimo concedido a sócio vai ser classificado sempre no ativo não circulante realizável no prazo. Pouco importa essa expectativa de realização daqui a 1 mês, 2 meses, 10 meses, 60 meses, 489 meses. Não quero saber. Vai ser evidenciado no ativo não circulante realizável a longo prazo esse valor de R$20 mil. Então eu não olho para o prazo, né? Isso aqui é um ativo não circulante sem sombra de dúvidas. Eu já coloquei um razonete aqui para a gente ir contabilizando. Aqui que foi o problema, né? Esse crédito fiscal, para mim, eu classificaria ele ali na hora da prova no ativo circulante, porque não existe nada no enunciado falando que este crédito fiscal é de longo prazo. Então, crédito fiscal pode ser, por exemplo, ICMS a recuperar, é um crédito fiscal. É um valor que eu tenho a compensar. É um direito que eu tenho perante os cofres públicos. Então, PIS e COFINS a recuperar, IPI a recuperar. Se fosse o caso, aqui não é uma entidade industrial, mas se fosse o caso, ICMS a recuperar, esse é um crédito fiscal. Em provas de contabilidade, toda vez que ele fala de um direito e não fala o prazo, você classifica onde? No curto prazo. Então, para crédito fiscal seria a mesma coisa, eu classificaria no curto prazo. Então, olha só, eu erraria a questão com gosto, porque em nenhum momento ele fala que esse crédito fiscal é de longo prazo. Pode ser de longo prazo? Pode, mas a regra é quando ele não fala de um direito, quando ele não fala do prazo de uma obrigação, a gente classifica no curto prazo, né? Então eu classificaria isso aqui no ativo circulante tranquilamente. Automóveis, né? Automóveis utilizados no negócio, isso aqui é ativo não circulante, mas é ativo não circulante imobilizado, né? Então não interessa pra gente. A depreciação acumulada desses automóveis também, né? Acompanha aqui a classificação de imobilizado. Então não interessa para a gente. E ele fala aqui seguro antecipado dos automóveis com vigência de 2 anos. Aí cuidado, né? Como o seguro tem vigência de 2 anos, a gente vai ter que segregar esse valor. Parte no ativo circulante, parte no ativo não circulante realizável a longo prazo. Então olha só, metade os próximos 12 meses no ativo circulante e o valor restante no realizável a longo prazo. Então com isso, no meu entendimento, olha só, o ativo não circulante realizável a longo prazo dessa entidade é de R$32 mil. Então eu tranquilamente assinalaria aqui a alternativa B. Erraria a questão segundo o gabarito da banca, porque para a banca a alternativa C é o gabarito. Então, infelizmente, o que a banca FGV fez? Ela classificou, olha só, ela classificou isso aqui, olha, no ativo não circulante realizável a longo prazo. Mas eu pergunto a você, aonde está a informação de que este crédito fiscal de longo prazo? Não há essa informação. Então foi lamentável o posicionamento da banca FGV ao não anular essa questão, porque a gente tinha alternativa para aquela outra hipótese, né? Então foi lamentável, R$47 mil. Aí virou chute, né? Aceitou essa questão quem simplesmente chutou que esse crédito fiscal era de longo prazo, não havia nada no enunciado que mencionasse isso. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. A banca FGV é ruim, né? É ruim para anular a questão. Ela é muito criativa, muito boa em algumas questões, mas para anular, ela tem essa dificuldade, né, de admitir o próprio erro. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos prosseguir questão a respeito do processamento técnico CPC 04. Ele fala que de acordo com o CPC 04, que trata de intangível,
Entre os ativos gerados internamente em uma entidade, são geralmente contabilizados no balanço patrimonial como intangível o quê? Então vamos lá. Equipamento. Pô, equipamento não, né? Equipamento é imobilizado, não é intangível, então não dá, né? Olha o B, softwares de computadores. É verdade, se eu gerei um software internamente, posso ativar isso no intangível? Posso, né? Geralmente. Veja que ele ainda tem esse cuidado, geralmente. Alternativa B é o gabarito. Só lembrando que não necessariamente software será contabilizado no intangível, porque se for um software que controla uma máquina-ferramenta ou um sistema operacional de um computador, lembra que isso acaba sendo embutido dentro do imobilizado, então é plenamente possível que softwares sejam contabilizados no imobilizado, por isso que ele teve esse cuidado de falar geralmente, né? Agora a marca, lembra que marca gerada internamente não tem como contabilizar? Lembra o McDonald's, por exemplo, né? Qual que é o valor da marca do McDonald's? Eu não sei, deve ser vários bilhões de dólares, né? Mas quando você vai na contabilidade do McDonald's, não tem lá a marca, não sei quantos bilhões de dólares. Por quê? Porque ela não comprou essa marca. Uma coisa é uma entidade adquirindo uma marca, né? Aí eu tenho um custo incorrido para ativar. No caso do McDonald's, aquela marca foi sendo gerada ao longo de muitos anos, né? Não há um custo incorrido para gerar aquela marca. Então, marca gerada internamente de jeito nenhum. Assim como títulos de publicações e lista de clientes, né? Obviamente, estou falando aqui de gerados internamente, não são ativados. Agora, se eu gastei X mil reais para adquirir a lista de clientes do meu concorrente, aí eu tenho um custo incorrido, vou ativar. Mas aí é uma aquisição em separado, né? Não foi uma lista de cliente que foi sendo gerada internamente, beleza? Alternativa B, o nosso gabarito, até coloquei aqui, olha, item 63, ele fala que marcas, títulos de publicações, lista de clientes e outros itens similares gerados internamente não devem ser reconhecidos como intangíveis, exatamente por conta aí da mensuração do custo, né? Bom, vamos aí para a próxima questão, acho que é a última questão da prova de contabilidade geral. Prova de contabilidade geral aplicada lá no ICMS Espírito Santo. Ainda temos as questões de contabilidade avançada, né? Mas isso é para uma outra hora. Vamos lá. Agora a gente vai focar nessa questão aqui. Em 2 de dezembro, X0, uma sociedade empresária ZZ adquiriu computadores para serem utilizados por seus colaboradores. Com a usá-los, não entendi aqui, deve ser com a intenção, enfim, ficou, acho que aqui deve ter cortado, né? Com a usá-los, deve ser com a intenção de usá-los por 3 anos. A sociedade empresária adquiriu ao mesmo tempo, peças de reposição, com a intenção de utilizá-las ao mesmo tempo. Peças de reposição com período de vida útil dos computadores. Rapaz, tá estranho, não sei se na hora de copiar e colar essa questão foi comendo aí alguma palavra, mas tá meio que estranho esse enunciado, tá, né? Sinal a opção que indica, respectivamente, dos computadores e das peças de reposição, a sociedade empresária. Rapaz, esse enunciado aqui saiu todo bagunçado, não é possível, né? Ele quer a classificação, provavelmente, deve ter bagunçado aí esse enunciado na hora de montar o slide. Bom, computador vai estar onde? No imobilizado. E as peças de reposição? Também no ativo imobilizado. Afinal, ele falou que essas peças de reposição, olha só, mesmo período de vida útil dos computadores, então também entra no imobilizado. Então, imobilizado, a alternativa E é o nosso gabarito. Coloquei aqui o item 8, né? Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas, equipamentos de uso interno são classificados como imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Como é o caso aqui, ele falou que é a mesma vida útil dos computadores de 3 anos, só que está lá no CPC 27, beleza? Então a alternativa E é o nosso gabarito, só preciso ajustar esse enunciado porque ele ficou bem bagunçado. E aí pessoal, tudo bem? Espero que tenham gostado dessa análise que fizemos das questões de contabilidade geral aplicadas na prova de conhecimentos gerais para o provimento do cargo de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo. Peço o seu like no vídeo, também aproveito para fazer o convite, se inscreva no canal e clique no sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e bons estudos!